Sabe, educar uma criança é talvez um dos maiores, se não o maior desafio que existe, né? Achar aquele ponto certo, sabe? Aquele equilíbrio perfeito entre o amor, que é incondicional, e a firmeza que a gente precisa ter para colocar limites claros. É justamente sobre essa busca, esse caminho de respeito e conexão que a gente vai conversar hoje. E para começar, vamos direto ao ponto. A pergunta que está no centro de tudo é essa aqui. Disciplina é para ensinar ou é para punir? Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, a resposta que a gente dá para isso, ela muda completamente, mas completamente mesmo, a relação que a gente constrói com as crianças. Então, para a gente organizar as ideias, nosso papo de hoje vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente vai entender qual é o dilema da disciplina. Depois, vamos mergulhar numa nova mentalidade. Aí, partimos para as ferramentas práticas, olhamos para o poder do nosso exemplo e, no final, a gente junta tudo para ver como se constrói uma família mais forte. Bora lá? Bom, vamos começar então com o dilema. E é uma sensação que, nossa, todo mundo que educa uma criança conhece, né? Aquela coisa de a gente sabe que precisa ter regras, que precisa ter limites, mas, ao mesmo tempo, bate aquele medo de usar umas abordagens mais duras que acabem afastando, quebrando a confiança, sabe? O carinho que é a base de tudo fica em risco. E é aqui que está a grande virada de chave. O objetivo final não é ter obediência por obediência. Pelo contrário, a disciplina, quando é bem aplicada, ela se torna uma das maiores ferramentas de ensino que a gente pode ter. É com ela que a gente ajuda a criança a construir um senso de responsabilidade, a ter empatia e, talvez o mais importante de tudo, a ter autoconfiança, para que no futuro ela mesma saiba fazer as melhores escolhas. Beleza, com essa base bem entendida, a gente pode seguir para a segunda parte, que é sobre adotar uma nova mentalidade. É literalmente uma mudança de foco. A gente precisa sair daquela ideia antiga de punição e abraçar uma visão que seja muito mais construtiva. E essa nova mentalidade tem nome. É a disciplina positiva. A definição é clara. É uma abordagem que se baseia no respeito mútuo. O foco deixa de ser o controle e passa a ser o ensino. Ensinar o quê? Habilidades que são essenciais para a vida toda. Autodisciplina, responsabilidade e, claro, cooperação. Olha só que contraste interessante que a gente vê aqui. De um lado, estão os mitos. Aquilo que, por costume, a gente acaba associando à disciplina, né? Gritar, humilhar, usar o medo, bater. Do outro lado está a verdadeira disciplina. Aquilo que a gente está buscando de verdade, que é o ensinar, guiar, orientar. E o resultado disso? Construir uma autoestima que seja forte, que seja saudável. E toda essa filosofia, ela se sustenta em 5 pilares que são fundamentais. Vamos lá. Primeiro, o respeito mútuo, que tem que ser uma via de mão dupla, claro. Depois, firmeza com gentileza, as duas sempre juntas. O terceiro é compreensão e empatia, para a gente conseguir enxergar o que está por trás daquele comportamento. O quarto, foco em soluções e não em achar culpados. E por último, o que para mim é o pilar de ouro. A gente precisa buscar a conexão antes de pensar na correção. Ok, a teoria é linda, né? Mas e na prática? No meio da correria, do caos do dia a dia, como é que a gente faz isso funcionar? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, na terceira parte. Vamos conhecer as ferramentas práticas da disciplina positiva. E a primeira grande ferramenta é essa aqui. Entender a diferença, que é gigantesca, entre punição e consequência. Olha só, a punição geralmente é arbitrária. Ela foca no erro que já aconteceu e, no fim das contas, só gera raiva, ressentimento. Já a consequência lógica, essa é a outra história. Ela está diretamente ligada ao comportamento. O foco dela é no aprendizado para o futuro e aí sim ela ensina responsabilidade de verdade. E para uma consequência realmente funcionar, ela tem que passar no teste dos 4 R's. Primeiro, tem que ser relacionada com o que aconteceu. Segundo, tem que ser respeitosa, ou seja, nunca pode humilhar. Terceiro, ela tem que ser razoável, proporcional à falha, né? E por último, ela tem que ser relevante, do jeito que ajude a criança a aprender com aquilo e a escolher melhor da próxima vez. Vamos para outra ferramenta que é incrível, o elogio que encoraja. Só que aqui tem um pulo do gato. Ele precisa ser bem específico. Aquele muito bem genérico não tem o mesmo impacto, sabe? Agora um elogio focado no esforço, na ação, como esse aqui, ó. Nossa, eu gostei muito de como você guardou seus brinquedos sem que eu precisasse pedir. Ah, isso sim! Isso constrói uma motivação que vem de dentro e mostra que a gente está prestando atenção de verdade. E é claro, gente, conflitos vão acontecer, faz parte. A mágica está em transformar esses momentos em oportunidades de aprendizado. E esse roteirinho aqui de 3 passos é perfeito para isso. Primeiro passo,
Perguntar, sem julgamento, o que aconteceu. Segundo passo, validar o que a criança está sentindo e como você se sente sobre isso. E o terceiro, e mais importante, explorar soluções juntos. O que a gente poderia fazer de diferente da próxima vez? A gente deixa de ser um adversário e vira um parceiro na resolução. Beleza. Já vimos a teoria, já vimos as ferramentas, só que agora a gente chega na parte que, olha, talvez seja a mais desafiadora de todas. E também a mais importante. A quarta parte é sobre virar o espelho pra gente, pros adultos. Porque a verdade nua e crua é que a disciplina positiva começa no nosso próprio comportamento. E aqui não tem para onde correr. As nossas ações falam muito, mas muito mais alto do que qualquer palavra. A gente pode fazer o discurso mais bonito e bem elaborado do mundo, mas o que realmente fica, o que marca, é o que as crianças veem a gente fazendo no dia a dia. Elas estão sempre de olho. O nosso exemplo não é só uma das ferramentas de ensino, ele é a principal ferramenta. E na prática, o que isso quer dizer? Quer ensinar respeito? Então a gente tem que ser o maior exemplo de respeito. Quer ensinar honestidade? A gente precisa ser a pessoa mais honesta que a criança conhece. E olha, um ponto que é de ouro: admitir os próprios erros. Isso ensina humildade e responsabilidade de um jeito que nenhum discurso consegue. E por favor, um lembrete importante: cuidar de si, porque sem energia, sem paciência, nada disso se sustenta, né? E agora, para a gente ir fechando, vamos juntar todas essas peças. A quinta e última parte serve para nos lembrar que tudo isso não é sobre chegar num lugar perfeito, num destino final. Não, é sobre abraçar uma jornada que é contínua, é uma forma de viver em família. E o maior prêmio dessa jornada é, sem dúvida, o fortalecimento dos nossos laços. Olha, se tivesse uma única frase para resumir tudo que a gente conversou até aqui, com certeza seria esta: disciplina positiva não tem a ver com perfeição. Tem a ver com conexão. A gente vai errar. As crianças também vão. E tá tudo bem. O objetivo não é criar uma família de robôs que fazem tudo certo, mas sim construir um lar onde a conexão é tão forte, mas tão forte, que todo mundo se sente seguro, se sente visto, respeitado e, acima de tudo, amado. E para terminar de verdade, fica aqui uma reflexão. Não precisa ser uma revolução do dia para a noite. A mudança de verdade ela acontece nos pequenos passos. Então, a pergunta final é essa: qual pode ser o primeiro passo, por menor que seja, talvez ainda hoje, na direção de uma relação com mais conexão? Dizem que toda grande jornada começa com um único passo. E essa jornada pode começar agora mesmo.